Brasília, 13 de dezembro de 1968. Seguem-se as assinaturas do Presidente da República e de todos os ministros de Estado. No dia 13 de dezembro de 1968, foi editado o ato institucional número 5, a mais draconiana medida da ditadura empresarial militar, que fechou o legislativo, intensificou as cassações, prisões, torturas, os assassinatos e os desaparecimentos de perseguidos políticos. Para relembrar aquele fatídico dia, cidadãos e cidadãs, entidades e partidos políticos que lutam por democracia, direito à memória, verdade, justiça e reparação, realizaram um forte ato político-cultural em frente à sede do antigo DOPS, na Rua da Relação número 40, Rio de Janeiro, que funcionou como prisão e centro de torturas da ditadura. Os manifestantes exigiram o afastamento do presidente Jair Bolsonaro, defensor de ditaduras, e propuseram que aquele antigo prédio seja transformado num centro de memória dos direitos humanos. Veja seguir a cobertura desse protesto pela TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET Rio. Estamos aqui agora para realizar mais uma vez um ato contra o que foi o AI-5 do nosso país. O AI-5 que aconteceu há 53 anos atrás, que levou ao fechamento maior ainda da ditadura militar e que fez com que muitos brasileiros fossem perseguidos, presos, torturados e mortos durante os 21 anos da ditadura civil-militar. Estamos aqui hoje para lembrar essa data, para nunca esquecermos do que foi a tortura, do que foi a ditadura no Brasil. E é por isso que nós estamos também lançando este ano, lançando no dia 31 de março, uma campanha nacional Reinterpreta Já STF. O que é isso? É que nós queremos que a lei de anistia seja reinterpretada, porque só no Brasil é que torturador é tratado do mesmo jeito que os torturados, os que foram torturados, são tratados. Porque nós não podemos admitir o que acontece hoje no nosso país, que o torturador é tratado da mesma forma que os torturados. Então essa campanha nacional Reinterpreta Já é nesse sentido. Estou particularmente emocionado nesse momento, enquanto anistiado político, preso e torturado pelo golpe militar, político e empresarial de 64, enquanto advogado que conseguiu anistia de vários ex-presos políticos, inclusive 2 que aqui estiveram, como o companheiro Antônio Louro, fundador da Frente Internacionalista do Sem Teto, junto comigo, herói antifascista em Portugal e aqui no Brasil também. E Alípio de Freitas, o ex-padre Alípio de Freitas, cuja memória nunca nos esqueceremos, inclusive daquela ocupação ali que ganhamos da justiça. Tem o nome deste herói, que talvez tenha sido a pessoa mais torturada, Alípio de Freitas, que conseguimos a sua cidadania de volta, sua anistia e sua reintegração aos quadros da Universidade Federal do Maranhão. Este ato é fundamental, porque este país não puniu os torturadores. E nós tivemos, além disso, uma comissão da meia-verdade, que não levou a essa punição e que não colocou apenas os 500 que sumiram, que são um número enorme, mas que omitiu os 8.500 indígenas que foram
foram mortos por essa ditadura macabra e assassina. Então isso é preciso ser colocado, para que não seja uma comissão da meia-verdade, e sim uma comissão da verdade, que não só retrate o que aconteceu, mas que leve a punição aos torturadores. E finalmente me envergonhar, porque neste governo de bandidos, que é o governo Bolsonaro, lá tem um primo meu, que inclusive é o presidente dos Correios, que entra nos Correios para fazer a entrega desta autarquia que presta inestimável serviço ao povo brasileiro. Lamentavelmente temos essa mancha na família. Ele, um general que foi interventor no Haiti e que agora intervém no Brasil para massacrar a nossa soberania junto com Bolsonaro e principalmente com a política econômica de Guedes, que é uma política de entreguismo, uma política de fascismo e não fascismo tradicional, neofascismo, porque além de genocida é entreguista. Um grande abraço da Frente Internacionalista do Sem Teto. Saudações, companheiros e companheiras. A luta pela memória é um espaço importante de enfrentamento. Quanto mais forte a memória do que foi a ditadura militar, mais difícil é se instaurar novamente essa ditadura e mais difícil é reeleger canalhas como esse que nós temos aqui. Então, é preciso punir os torturadores, não por espírito simplesmente de vingança. É preciso punir para fortalecer a memória do que foi o período da ditadura militar. Há anos meus alunos ouvem em sala de aula falar sobre isso, mas é preciso a sociedade como um todo discutir esse problema. Muitos jovens não sabem do que foi a ditadura. A sensação que eu tinha na época é como se exalasse uma energia repressiva do asfalto e até mesmo das árvores, face ao momento de cerco que a nossa esquerda sofreu naquele período. Foi um massacre. É preciso nós tornarmos viva a memória da ditadura. Eu mesmo sou o egresso de ter sido torturado pelo Ustra. Eu fui torturado pelo Ustra na UBAN, lá em São Paulo. É preciso a gente levantar a bandeira, é preciso segurar a necessidade de punir os torturadores, a necessidade de buscar centros de tortura como esses aqui se tornarem espaços de memória social. Chega de opressão, chega de defesa da tortura, é um crime inafiançável, lesa humanidade e não tem perdão. Eu trago aqui a bandeira da Associação dos Docentes da UF, a DUF, Seção Sindical do Andes, Sindicato Nacional. Nós estamos aqui nesse ato que rememora, o que é preciso rememorar para que não se repita. É preciso que todos nós saibamos, os mais jovens principalmente, o que foi a ditadura, o que foi a tortura, o que foram as prisões, o que foram os exílios, as perdas que tivemos em função de um projeto que tínhamos e temos. Nós queremos, estamos aqui com vocês, várias entidades, unidade entre nós, unidade que se faz em função dos interesses imediatos, campanha contra a fome, mas pautas muito mais abrangentes, como a questão da memória do AI-5, lembrar para que não se repita. E é assim que nós, docentes da UF, temos nos comportado, tentando organizarmos por intermédio da união dos fóruns, representando em alguns momentos partidos, sindicatos, entidades várias, para que a esquerda unida promova, realize a revolução. Nós queremos um país justo, como muitos que estiveram nas lutas antes de 64, lutaram. Bom, óbvio para nós que saibamos prosseguir nessa unidade, na luta contra toda forma de ditadura. Ninguém aguenta mais, fora Bolsonaro e seus generais. Eu vou Vereador pelo PSOL, que eu acho que sem organização e coletivo, individualmente, a gente não vai nada. Então, saúdo todas as organizações que, muita tenacidade e dificuldade, estão aqui nesse ato. Somos poucos, temos que reconhecer isso.
apesar da grandeza e do simbolismo desse gesto aqui. Conto uma historinha rápida de ordem pessoal. Eu, ao contrário de alguns que estão aqui, queridos amigos, não fui torturado dentro do DOPS. Tive que fazer uma coisa que talvez vocês jovens não imaginem. Eu passei no concurso para professor de História do Estado, era o Estado da Guanabara ainda, mas só pude assumir 6 meses depois, porque se exigia naquela época atestado ideológico. Então você tinha que, além de passar na prova, no concurso, vir aqui e ser submetido a uma sabatina de horas e horas diante do temível inspetor e torturador chamado Mário Borges, um truculento e tal. Ele sabia da minha vida de trás para frente, do Grêmio do Colégio de Aplicação, da namorada que eu tive em tal ou qual situação. Era impressionante esse sistema de vigilância. O golpe de 64, empresarial, militar, é bom lembrar, ele suprimiu as parcas liberdades que nós já tínhamos. O Brasil tem um contínuo autoritário, com alguns momentos, alguns espasmos de democracia liberal burguesa. Quem tem 4 séculos de escravização oficial, de dizimação dos povos indígenas, de patriarcalismo, o machismo é uma forma de autoritarismo também, tem que estar atento para a continuidade desse regime autoritário. O AI-5 foi a agudização máxima da violência política, econômica, cultural nesse país. 53 anos, ele reaparece de novo. Tem um poeta gaúcho chamado Mário Quintana que dizia o seguinte: o passado não conhece o seu lugar, ele teme reaparecer no presente. Então é bom que tenha jovens aqui, para que esse momento não seja uma passagem apagada na memória das nossas novas gerações. Vamos à luta. O bolsonarismo e o neofascismo são o AI-5 atualizado. Fora, nunca mais, tortura, censura e ditadura. Boa tarde a todos e todas e todos. E eu fico muito grato por ele estar aqui hoje, né? Esse lugar aqui é muito simbólico, onde teve muita gente presa e torturada desde a ditadura, né? E a gente teve aí 64, né, uma ditadura cruel, sanguinária, que assassinou covardemente várias pessoas. E nós viemos aqui para falar um pouco sobre isso, homenagear, dizer que esse prédio aqui deveria e já deveria há muito tempo ser o Ocupa DOPS, né? Todo mundo sabe disso, aqui é o Ocupa DOPS. Falta só oficializar que aqui é o lugar do Ocupa DOPS, né? Esse prédio é simbólico e a gente precisa ocupar esse espaço, né? O Grupo Militantes de Cena tem também uma peça chamada Cá, relativa à busca do Kuczynski, que retrata a história de Ana Rosa Kuczynski, que foi uma desaparecida política, professora da USP, que sumiu junto com seu marido, nunca mais, nada eles fogem, nada foi encontrado. Precisamos ver o nosso país, rever as Forças Armadas, as posições das Forças Armadas, das polícias militares, da polícia civil. Eles têm que trabalhar para nós, que somos o povo, e não tratar a gente como inimigos. O Parem de Nos Matar, que defende a vida nas favelas, nas periferias, nós sabemos disso. Hoje quem estava falando aqui era a Bruna Silva, que é a mãe do Marcos Vinícius, que foi assassinado comprovadamente pela polícia militar. É aquele menino que tem aquela roupa, todo mundo viu aquele uniforme do colégio, marchado de sangue. Ela não pôde vir e eu não queria deixar de fazer uma fala, né, pelo Parem de Nos Matar. E dizer a vocês, em 14 meses, a polícia matou 1.500 pessoas aqui no Rio de Janeiro. Isso tem que acabar. A gente tem que dar um basta. A sociedade civil, una, né, e a gente tem que se unir para acabar com essa história de vez. Isso é um absurdo. A gente dizer fora Bolsonaro é a mesma coisa que acabar com isso. Fora Bolsonaro, para esses assassinatos, vamos acabar com isso. Nós precisamos nos unir. Os movimentos, né? Nós temos
temos que nos unir para conseguir um objetivo comum, né? Para acabar com esse pessoal de vez. Obrigado. É isso que eu queria dizer a vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui. E obrigado por vocês estarem aqui também. Obrigado. Gente, companheiros e companheiras, a todas as organizações aqui presentes nesse importante ato. Boa tarde a você, morador aqui do centro da cidade, que está aqui olhando aqui para a gente, para esse ato fundamental nesse momento da conjuntura. Como já foi lembrado aqui por outros companheiros, hoje faz 53 anos da decretação do ato institucional número 5. O ato mais cruel da ditadura e é o ato que sintetiza o programa político, o programa econômico da ditadura militar fascista que vigorou por 20 anos nesse país. E a ditadura que acabou por uma grande luta do povo brasileiro, das quais muitos companheiros e companheiras que estão aqui vivos e presentes representam, e muitos daqueles que se foram assassinados, foram desaparecidos, que também fazemos questão aqui de lembrar, aquela ditadura acabou. Mas o programa que o AI-5 defendia, que aquela ditadura defendia, continua vivo. Hoje, Bolsonaro comete o genocídio contra os povos indígenas e o AI-5 legalizou o assassinato de milhares e milhares de indígenas e de dezenas de povos originários durante os anos da ditadura militar. A ditadura pelo AI-5 acabou com o direito ao habeas corpus. E hoje Bolsonaro, junto com o Moro e essa turma, defende o excludente de ilicitude, que é o fim do habeas corpus do século XXI, é a licença para matar a juventude negra e pobre desse país. O AI-5 defendeu o endividamento, o afundamento da economia nacional, e hoje o Bolsonaro defende a retirada de direitos trabalhistas. E por que eu estou falando tudo isso, companheiros? E aqui veio para mim para falar o fim da nossa fala. O Jornal Verdade é um jornal de imprensa popular, que defende o resgate da memória, não para lembrar só do passado, mas para lutar pelo nosso futuro. E lembrar do programa da ditadura é fundamental, da mesma forma como é fundamental lembrar da defesa daqueles revolucionários e revolucionárias que deram as suas vidas e morreram durante a ditadura militar. E a gente precisa lembrar disso hoje. É a reforma agrária, é o fim do analfabetismo, é o fim da fome, é o direito ao trabalho digno, à moradia digna e o direito à terra. É o direito a uma universidade pública de qualidade. Aquele programa continua vivo. Nosso jornal faz questão de lembrar. A edição do mês passado veio com uma reportagem muito legal sobre Marighella, fez 53 anos do assassinato dele. E aqui a gente deixa nossa saudação, lembrando a força fundamental entender que o AI-5 acabou. Mas aquele programa que o AI-5 defendia está aí vivo, nós temos que continuar enfrentando com o nosso programa, com um programa de esquerda real para transformar esse país. E é isso que o nosso jornal reivindica. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. A Rede Globo apoiou a ditadura. A verdade é dura. A Rede Globo apoiou a ditadura. Agora eu queria chamar o Kaique, do Partido Comunista do Brasil. Eu combinei com a companheira aqui, uma das dirigentes, de a gente prestar uma grande e singela homenagem ao advogado também, que tombou há cerca de 3 dias numa morte muito estranha, que é do capitão José Wilson da Silva. E tem vários companheiros aqui, anistiados militares, que estarão também sintonizados nessa justa homenagem de 20 segundos, companheiros. E ela pediu que seja convertido não de silêncio, mas de palmas, de aplausos ao capitão Wilson da Silva, José Wilson da Silva. Presente! Companheiros, eu fiz questão de pedir aqui 1 minuto de vocês para a gente fazer uma reflexão sobre a importância de a gente investir na mídia. Nós não pudemos, nós perdemos em 64, perdemos em 54, porque faltou exatamente como responder à mídia golpista. Então aqui está o companheiro Aquino, ele é um abnegado, veste a camisa também. A gente está cobrindo esse ato. Quando o Chico Alencar falou que somos poucos, é verdade sim, mas esses poucos estarão dentro em pouco
sendo mostrados por 40 mil pessoas no Rio de Janeiro. A única militância que eu hoje faço questão de me dedicar totalmente é exatamente isso que eu acho que está faltando. Então que todos se multipliquem a isso, tudo que a gente tem feito, replicar, porque é assim que eles fazem. Então, companheiros, eu acho que esse é o recado maior que eu quero aqui dizer, dar para os companheiros, e dizer também, aquele companheiro que falou sobre a luta do petróleo aqui, eu sou ex-petroleiro, sou dirigente sindical dos petroleiros, que a coisa mais importante também é a gente sintonizar no interesse econômico, o que está por trás de tudo. O Temer deu um golpe para entregar o petróleo, a Dilma também caiu porque ela tentou fazer, uma das coisas foi a TV comunitária para todo o Brasil, dar 2 canais de TV que a gente chama de TV não é comunitária, é TV da cidadania. Seriam 11 mil canais, companheiros. Aí, isso que é democracia, eles disseram que era golpe contra a imprensa. Dito isso, companheiros, fiquem atentos, dê atenção maior a comunicações. Muito obrigado. Hasta sempre a vitória, companheiros. O descaso, as perseguições, as arbitrariedades iniciadas contra a memória, a verdade e a justiça, logo após o golpe de 2016 do governo Temer, se acentuaram no governo Bolsonaro com a gestão catastrófica da atual ministra de Direitos Humanos, Damares Alves. Para os torturadores e assassinos da ditadura militar, não pode caber a anistia nem a prescrição, pois os torturadores e suas vítimas estão envelhecendo e morrendo sem ter a necessária oportunidade de verem sendo feita, mesmo que tardia, a justiça. Ditadura nunca mais, reinterpreta já STF e fora Bolsonaro. Fechamento brutal e nós perdemos habeas corpus, foi fechado o Congresso, as liberdades todas foram cortadas, houve uma perseguição brutal e a partir daí se iniciou, assim, digamos, o período mais negro da história da ditadura, que a gente chama dos anos de chuva, né? Então é muito importante que novas gerações lembrem e registrem para que não aconteça mais. Nós estamos vivendo um momento particularmente especial do governo fascista, um governo que tem desprezo absoluto pelas liberdades democráticas, pela democracia. Então, todos os atos de resistência a esse governo, que denunciem o que foi a ditadura militar para que não aconteça nunca mais, é fundamental. Só fico triste porque eu acho que tem pouca gente. Mas é também importante que você tenha uma garotada que agora está segurando essa bandeira na mão e eu acho que são eles que vão levar isso para frente. E aqui, ó, o meu antecessor na juventude, e eu tenho muito orgulho de militar ao lado dele hoje. Ele é hoje jovem há mais tempo, eu sou um pouco mais jovem, mas muito orgulho de estar ao lado dessa pessoa que me ensina muito diariamente. Ela faz referência a essa questão da juventude, porque na ditadura eu era um dos dirigentes da União da Juventude Patriótica, dirigida pelo grande camarada Lincoln Bicalho Roque, que no final dos anos 72 foi trucidado pela ditadura, e era um grande dirigente da nossa juventude, a qual inclusive eu era um dos dirigentes. Eu falo aqui, como ela fez referência, falo pelo Partido Comunista do Brasil, nós estamos aqui com a Dilceca, a nossa secretária de Direitos Humanos do Comitê Estadual, com a Raíssa, que é da nossa gloriosa juventude, ao JS, com alguns dirigentes aqui presentes, inclusive, e quero dizer que nós estamos aqui hoje na porta do antigo Departamento de Ordem Política e Social para declarar o nosso ódio que ojeriza a tortura, a ditadura, em qualquer que seja o tempo. E deixar bem claro que onde tem opressão vai ter luta, onde tem falta de liberdade vai ter luta em defesa dos direitos do povo, em defesa da soberania do nosso povo, em defesa da liberdade e da democracia. Eu queria fazer aqui uma homenagem, sincera homenagem aos companheiros de diversas organizações que deram seu sangue na luta contra a ditadura militar, representando a luta contra toda e qualquer opressão e ditadura. Companheiro do PCB, companheiro Davi Capistrano, companheiro Vladimir Herzog, companheiro
Ernestina, Gildo Lacerda, Humberto Câmara Neto, Paulo Reich, do MR8, o companheiro Stuart, Edgar Elza Jones e comandante Carlos Lamarca, do PCR, Manuel Lisboa, da Ação Libertadora Nacional, meus amigos de infância e de luta, Yuri Alex Xavier Pereira e o comandante Carlos Marighella, da BPR e da VAR Palmares, Maurício e Gerson, também assassinados pela ditadura, e meus camaradas de luta do Partido Comunista do Brasil, Pedro Pomar, Ângelo Arroio, daqui a 3 dias faz aniversário do massacre, onde os esbirros da ditadura invadiram uma reunião do nosso Comitê Central, assassinando a tiros Pedro Pomar, Ângelo Arroio e na tortura João Batista Franco Drummond. Nós, do Partido Comunista do Brasil, eu cito essa questão, inclusive companheiros que não eram de partido, companheiros, Manuel Filho era do Rubens Paiva, e diversos companheiros camponeses, índios, que foram torturados e assassinados na ditadura. Eu faço referência a esse conjunto de organizações revolucionárias, de partidos, de companheiros que deram sua vida em luta pela liberdade, pela soberania e pelos direitos do povo, para conclamar o povo brasileiro a mais ampla unidade para derrubar Bolsonaro, seu projeto antipovo, antinação e um projeto liberticida. E nós nos comprometemos, como no passado, a honrar aqueles que tombaram e que deram sua vida em nome da nossa liberdade. Não faltaremos nas ruas, na praça da luta, não fugiu. Viva o Partido Comunista do Brasil, viva a unidade do povo brasileiro, pátria livre, venceremos! Mas eu queria dizer o seguinte, nesse prédio aqui, eu tive preso, lá em cima, acho que eu entrei aqui, passei no corredor polonês, mas sobrevivi. Sobrevivi, fui exilado e acho muito legal a gente nesse dia do AI-5 estar aqui reunido. Aqui nesse dia, né? Onde tivemos no qual tivemos o AI-5, estamos aqui reunidos, é muito legal, tá? Infelizmente não vai dar para tocar o violão, por essas razões, mas vocês vão cantar comigo, tá bom? Amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou na palavra, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Você inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Vamos nós agora. Eu queria lembrar todo mundo aqui hoje, que hoje é um dia de luta e é um dia de luto por todos aqueles que tombaram durante a ditadura militar fascista de 64. E a gente tem que lutar hoje por uma política de memória que faça jus ao que deve ser feito de fato, para que vários companheiros que tombaram possam ser, de fato, relembrados todos os dias por nós aqui. E a gente que é jovem reforça sempre nossa militância, nossa força de lutar e necessidade de estar na rua denunciando a ditadura militar fascista e esse governo fascista de Jair Bolsonaro. Sempre que a gente vê aqui os companheiros que estiveram nos porões da ditadura, resistiram, sobreviveram e estão aqui hoje junto dessa juventude. Eu queria dizer a vocês, companheiros, que vocês são exemplo para essa juventude e que podem contar com essa juventude hoje e sempre para derrubar esse fascista Jair Bolsonaro, que ele deveria ter ido para a cadeia a partir do momento que abriu um bico para falar de Ustra naquele lugar. Companheiros, isso é inadmissível e nós temos que lutar com essa política de memória para botar ela cada vez mais para frente, para que mais balas de peru não sejam abertas assim como foram abertas no Jacarezinho e na favela do Salgueiro. Isso tem que acabar, companheiro. Isso só vai acabar com o povo na rua, denunciando todos os dias essa política fascista, denunciando todos os dias o fim desse sistema que não pode mais sustentar e proclamando o socialismo, companheiros. É povo na rua,
é nós por nós, sempre lutando contra o fascismo. Vamos à luta, obrigado. Sou a Tayane, do Partido Comunista do Brasil, faço parte do mandato da deputada em Primeira Regiane. Quero saudar aqui todas as entidades estudantis presentes, a UNE, a UBS, os movimentos políticos. Inclusive, o primeiro ato político que eu participei da minha vida foi a retomada do terreno da União Nacional dos Estudantes, que havia sido tomado pelos militares. E atividades como essa, né, são fundamentais para manter viva a memória dos nossos companheiros e companheiras que foram mortos, torturados, mas também como forma de resistência, né, dessa conjuntura que a gente vive, de aprofundamento do conservadorismo. E também nós temos um presidente que faz ódio a torturadores e faz essa disputa da narrativa política, né, da política, da história, onde querem chamar golpe de revolução. E é extremamente importante a gente estar fazendo sempre essas atividades e alcançando, né, alcançando de verdade o povo. E é isso. Obrigada. Sou presidente municipal da Unidade Popular pelo Socialismo, mais do partido político a se registrar no país. A gente está aqui hoje relembrando os 53 anos do AI-5, que foi um momento da ditadura militar que apertou ainda mais a censura, a não liberdade de expressão. E a gente está relembrando aqui, principalmente para quem é jovem, que a gente sempre diz que a gente tem que sempre falar sobre isso para que nunca mais aconteça. Então, sem sombra de dúvida, a participação da juventude nesses momentos é central. Explicar para os estudantes, contar para a juventude o período que o país viveu para que isso não se repita. A gente vive um momento de ataque à nossa censura, estar nesse ato aqui hoje é bastante importante. Nós precisamos aqui hoje reforçar o nosso compromisso na luta pelo socialismo, na luta contra o fascismo, porque não há possibilidade de alegria para o nosso povo enquanto fascistas estiverem no poder. Esse governo da fome, do desemprego e da miséria, que tem nesse projeto de miséria um projeto político para acabar com aqueles que podem organizar e devem tomar o poder nesse país. Então, acho que hoje é um dia, estou muito feliz de estar aqui com nossos companheiros, esses companheiros que lutaram pela ditadura militar, que reforçam o nosso compromisso e, sem sombra de dúvidas, camaradas, nós vamos conquistar uma sociedade mais justa e, de fato, libertar o nosso povo. Atividades como essa são fundamentais para manter viva a memória. E na luta pela memória, há a boa e a má memória. A má memória é aquela que se limita apenas a falar do sacrifício, dos tormentos, das violências cometidas e que se esquece de maneira sistemática das ideias pelas quais Manuel Lisboa, Áurea Valadão, Oswaldão, o José Montenegro, a Maria Cecília Correia e tantas outras brasileiras e brasileiros lutaram. É por essas ideias, é graças ao sacrifício desses companheiros e companheiras que nós estamos hoje aqui, dizendo para eles que a luta deles não foi em vão, que as ideias que eles defendiam continuam vivas. E essa é a melhor maneira de prestar homenagem a todos os companheiros e companheiras que tombaram na ditadura, a todos os companheiros e companheiras que bravamente resistiram à ditadura. Muitos deles estão aqui hoje. Eliette, Paulo César, Kaique, todos esses companheiros e companheiras, muito obrigado pela luta e pela resistência de vocês. Nós não vamos permitir que a bandeira continue no chão. Nós vamos pegar essa bandeira e continuar erguendo ela alto, porque a luta pela qual se sacrificaram tantos e tantos brasileiros na época da ditadura continua atual. Nós vivemos um governo altamente autoritário, um governo de fascistas, e continuará acontecendo isso no Brasil enquanto a gente não cortar o mal pela raiz. E o mal que gera cotidianamente o germe do fascismo é o capitalismo. Por isso, nós, ao mesmo tempo aqui que estamos repudiando
aniversário do AI-5, reafirmando a luta de todos que tombaram durante a ditadura, também estamos aqui para reafirmar que vamos continuar lutando por uma nova sociedade, uma sociedade sem ricos nem pobres, a sociedade socialista, porque só assim nós não vamos permitir nunca mais que a ditadura aconteça no Brasil, na América Latina e no restante do mundo. Vamos à luta, companheiros, porque a vitória é certa. Eu sou o GB, faço parte junto com o Dorgô do coletivo de poesia marginal Enraizados no Vagão e também organizo o Islã Rebelião. E hoje a gente veio aqui fazer uma apresentação de poesia para também intercalar, né? A gente sabe que muitos, inclusive lutadores contra a ditadura, também eram poetas, né? Porque a arte também sempre esteve ao lado da luta revolucionária. E aí, o amigo Dorgô vai recitar uma poesia. Vou puxar aqui um grito, que no Islã, para quem não sabe, é um campeonato de poesia falada, né? Mas hoje a gente não vai fazer a parte do campeonato, só da poesia falada. E sempre antes de cada poeta recitar, a gente faz um grito para o poeta sentir o calor humano, sentir a energia para fazer um negócio bom. E o nosso grito é assim: usando da poesia para fazer revolução Islã. Aí vocês vão gritar rebelião, pode ser? É assim: usando da poesia para fazer revolução Islã. Islã. Abra seu coração. Ouviram do Ipiranga mensagens falsas. De um povo heróico derramaram sangue. O sol da liberdade nunca raiou. E os vampiros dominaram a pátria nesse instante. Se o penhor para tirar nossa vida fosse conquistada sem fuzil no porte, pode ter certeza que de onde eu vim, ninguém temeria a morte. Mas é foda, acordar pra trabalhar é a pátria armada, usando farda, te abordando, dando tapa, chegando com o pé na porta. Brasil, lugar onde ninguém se importa. De amor e esperança as crianças carecem. A maioria aqui nem com os pais cresce, pois mesmo quando eles não somem ou são assassinados, se dedicam a trabalhar 24 por 24, mas sem tempo para repouso. A imagem do guerreiro o persegue. Resistir é parte da própria natureza. Ser incentivado a comer carne, vivendo roendo osso. Por isso que na rua de cima o futuro esbanja sua grandeza. Fuzil no porte, carga nova, de terra dourada idolatrada. Entre os tiros é a insônia do Brasil. E a pátria armada tira mais um dos filhos de uma mãe gentil. Deitado naquele instante no asfalto quente, ao som de tiros, e hoje é dia de maldade. Mas Fucuras é aquele menorzinho da favela que escreve poesia iluminando o novo mundo. Tão risonho, vivendo com dores, e sempre citando as flores. Salve, mãe! E os nossos bosques cheios de vida até ser notado pelos opressores. Aí vem a pátria armada usando farda, tiro e mate. Favela, luta eterno é seu símbolo. Lado a lado, ostentação e anonimato. A todos que só vêm aqui comprar, não haverá paz no futuro com tudo que eu tenho passado. Mas se queres experimentar o quanto meu bonde é forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme mais um instrumento da morte. Terra vista como outras mil, isso é favela, terra amada. E o filho deste solo, que seu caderno era um fuzil, veio lhes dizer: pátria armada, a casa caiu. Morador lá do Cerro Corá, sou militante de Levante Popular da Juventude. Venho aqui hoje prestar essa solidariedade e dizer ditadura nunca mais, porque a gente sabe o que foi esse ato institucional. Foi o que tirou o direito da juventude, tirou o direito do trabalhador, trouxe arrojo salarial. E a gente está aqui hoje com um governo que idolatra esses fascistas. E nós aqui hoje viemos aqui para repudiar essa política do extermínio, essa política da dor. E é com solidariedade, do povo, do morro, do asfalto, da juventude, que a gente vai virar essa maré.
Então eu quero saudar esse espaço. Trouxe essas rosas aqui para deixar aqui na frente desse prédio, porque a gente sabe quantos estão vários aqui, quantas pessoas foram torturadas aqui. Eu faço história na UERJ e toda vez que eu passo aqui, seja de ônibus, seja a pé, eu tento lembrar da dor das pessoas que passaram, a dor que as pessoas passaram aqui dentro. Então a gente vem aqui hoje para reavivar e também agradecer essas pessoas, porque entregaram suas vidas, que foram vidas de luta e de muito esforço para a gente adquirir a nossa democracia. E com esse governo está em risco. E a gente precisa muito da união da esquerda nesse momento, independente de quem seja. A gente precisa da união da esquerda de centro, da esquerda, enfim, da esquerda favelada, social. Então é isso, galera. Tamo junto. Vou deixar essa rosa aqui agora simbolizando esse momento, porque é isso, uma forma de palmas a todos que lutam. É isso, muito obrigado. Ser oprimido pelo capitalismo como a gente vem sendo e vem vendo todo o nosso povo sofrendo e morrendo todos os dias. E é por isso que a gente precisa estar cada vez mais unido, cada vez mais nas ruas, defendendo os nossos estudantes, defendendo nossas entidades e fortalecendo os nossos movimentos para que a gente consiga avançar com a luta contra esse governo fascista e de direita, que é o governo Bolsonaro, e que vem fazendo ameaças contra os nossos estudantes e contra as nossas entidades todos os dias desde que ele iniciou seu governo. E é por isso que a gente tem que permanecer aqui junto e na luta, para que a gente não possa mais viver tudo que a gente viveu há décadas atrás. Boa tarde a todos, meu nome é Miguel, sou da União da Juventude Rebelião, e essa juventude que hoje vem aqui dizer para aqueles jovens que foram colocados para dentro desse prédio e nunca mais foram vistos, que a vida deles não foi em vão, que a luta deles é a nossa luta até hoje, que nós que estamos aqui nessa rua vamos levar a cabo a transformação da sociedade que é necessária. Vamos levar até o fim a luta pela democracia em nosso país. Nós não vamos deixar nem um minuto se esquecer a memória do que aconteceu dentro desse prédio. E vamos exigir que os arquivos que aí dentro estão, que contam as bárbaras torturas que sofreram essas pessoas, que contam com o que aconteceu aí dentro, que ele saia e que o nosso povo tenha acesso a ele. Porque a gente sabe que um povo sem memória é um povo cada vez mais fraco na sua resistência. Essa luta, que é a luta pela memória, que é a luta pela justiça e pela verdade, é uma luta fundamental no momento que vivemos. No momento onde nós temos um presidente que tentou dar um golpe no dia 7 e foi derrotado nas ruas pela mobilização do nosso povo. E nós precisamos dizer que nós precisamos trazer isso para a rua, para que a gente consiga derrotar esse fascismo e apontar que o caminho do nosso país não é o caminho da escuridão, não é o caminho da tortura, é a defesa da democracia, da construção de uma justiça social no nosso país que garanta ao nosso povo ter a felicidade e ter acesso a uma vida digna, porque foi por essas lutas, foi por essas bandeiras que o nosso povo que foi colocado para dentro desse prédio estava lutando há 50 anos atrás e que continua até hoje. Então essa é a saudação da União da Juventude Rebelião e dizer que não vai ter um minuto de sossego nem para esse governo fascista, nem para os apoiadores dele, que a gente sabe muito bem que esse governo apoia e sempre apoiou aqueles que aqui dentro torturaram, aqueles que aqui dentro tiraram a vida de vários brasileiros. Muito obrigado. Queria dizer o tamanho da importância desse ato, que é a gente não esquecer a história do nosso país. A gente não esquecer e não se deixar confundir o que aconteceu naquele momento. Porque o que a gente vê hoje é um movimento de setores da direita e do conservadorismo tentando distorcer a história. Tentando distorcer a história por motivos institucionais e motivos eleitoreiros. E por isso a gente tem um presidente fascista
e que defende tudo o que aconteceu abertamente. Faz com que também as pessoas defendam isso, defendam o que aconteceu no nosso país abertamente, e algumas pessoas peçam a volta da ditadura militar, o que é um absurdo, que deveria ser criminalizado. A União Nacional de Estudantes, desde o início da ditadura, combateu o regime militar do nosso país. Nós vamos sempre combater tudo o que tiver na direção desse segmento ideológico. Os estudantes vão estar sempre ao lado de quem defender a democracia desse país. Queria fazer um lembrete especial a todos os estudantes que sumiram, que foram torturados, que foram atacados durante a ditadura, inclusive dentro desse prédio. O que a gente está fazendo aqui hoje é para que nunca se esqueça, e para que a gente nunca deixe essa luta, e para que nunca aconteça de novo. E se acontecer de novo, a União Nacional dos Estudantes vai estar novamente em prontidão para combater. Queria também dar uma saudação especial ao Partido Comunista do Brasil, do qual eu sou militante, um partido que combateu duramente essa ditadura, combateu desde o início, combate até hoje e irá combater sempre. Era isso. Vamos lá para nós. Então, pessoal, hoje venho aqui falando pela AERJ, a Associação dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro, que veio estar presente aqui no ato para lembrar de estudantes como Marcos Nonato da Fonseca, estudante secundarista do CP2 do Maitá, que largou a escola para lutar pela democracia no país e foi assassinado covardemente pela polícia militar durante a ditadura. Para lembrar de todos os outros estudantes que foram perseguidos dentro das universidades, como aqui já falaram, dos estudantes da Unirio, dos estudantes durante a chacina do calabouço. Todos esses estudantes que lutaram por um país justo e por uma democracia. Hoje a AERJ vem presente aqui no ato para lembrar deles, lembrar desses estudantes que nunca pararam de lutar. E assim como eles, a AERJ não vai parar de lutar, vai estar sempre presente, sempre mobilizando e lembrando que só os estudantes têm a força para cuidar do movimento estudantil e que não vamos aceitar censura contra a nossa educação e nada disso. Muito bem. Boa tarde a todos e a todas que se reúnem aqui pela memória daqueles que tombaram na ditadura militar. Meu nome é Hugo, eu sou representante da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, estudantes esses que também tiveram a sua participação na resistência contra esse regime autoritário que tombou tantos estudantes secundaristas, como Edson Luiz, como Osvaldão, como Onestino Guimarães e tantos outros estudantes. E hoje nós estamos aqui pela memória de tantos esses. E nós não sairemos da rua enquanto ameaçarem a nossa democracia. Porque hoje temos um governo instalado no nosso país que não tem o menor apreço pela democracia e tem o maior saudosismo da ditadura militar. Época essa qual não temos saudades e não sairemos da rua enquanto ele ameaçar a nossa democracia. Porque os estudantes, a juventude que está aqui hoje, carrega em seu sangue o legado de Edson Luiz, carrega em seu sangue a rebeldia daqueles e daquelas que existiram até o fim contra esse regime autoritário. E hoje não será diferente. Existiremos até os fins nas ruas, enquanto ameaçaremos a nossa democracia. Muito obrigado. Ditadura nunca mais. Fora Bolsonaro! Era só mais uma dura. Até então tudo normal. Herança da ditadura e um presente para o jornal, onde professor é marginal e estudante é vândalo, governador rouba verba de hospital e não gera escândalo. Um presidente que é fascista e ex-militar, saúda a USP e acha legal, os pretos mandam matar. Golpe de Estado tem aval da imprensa e dos legislativos. Mano, nem era carnaval, mas eu vi vários fantasiados de verde e amarelo nas ruas pedindo a intervenção e a burguesia por trás disso. E eu nem posso falar o nome, morou? Só que o juiz que eles amou, até com quem trafica aposentou, e o presidente se aposentou. Ah, mas não quer ver a gente se aposentar? O futuro enfim chegou. Vocês querem novidade? É que a escravidão voltou e na legalidade. As costas do compositor seguram essa responsa, só que alguns se ausentou e preferiram as onças, né? Meu pai falava que aqui é terra de Marlboro,
porque tem morte, escravidão e crise. Mas estamos prestes a ver a revolta do povo que vem desde quando a escravidão existe e vai acabar essa balela. Porque para matar fome, nós vai caçar quem faz a gente morrer com ela. E a minha liberdade eu não quero em parcela, eu quero cada centavo, para não virar mais mão de obra desse trabalho escravo. E os que bater panela vão ficar bravos, hein? Vendo ódio de quem está diariamente dentro dos trem, que não teme mais ninguém, a não ser perder a vida. Mas eles querem arrancar isso de nós também. Então, é dar a partida, tome partido, porque os de baixo se organizam, os de cima ficam fudidos. Comigo, os megafones, os microfones, que é para que a ideia se amplifique. E se o fascismo mata homens, o meu verso veio bolchevique. Então clique aqui e veja, a gente tudo se armando e o senhorzinho dando chilique. Acabou com ele com as suas fanfic, só se armando pique, os pretos lá revoltados lá de Moçambique. Pesquise.